E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia, iniciar nosso estudo sobre a Bíblia. Vocês se perguntaram como era no começo? Será que era chamado de Bíblia? Será que eles andavam juntos? Como é que surgiu isso? Hoje em dia a gente fala, me dá uma Bíblia, e a pessoa já sabe o que é, já sabe que é um conjunto, aquele livro lá de capa dura, alguns são capa colorida, mas será que surgiu assim? Será que foi sempre assim? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Nosso módulo é o primeiro módulo desse curso, é chamado de Bibliologia. Nós teremos 6 aulas e essa é a primeira aula das 6 aulas. Eu sou o professor Yuri Monteiro e vou estar com vocês aqui ensinando um pouquinho sobre essa matéria hoje. Então vamos lá. A gente vai ver aqui alguns slides e o primeiro slide ele vai falar um pouquinho sobre que livro é esse, né? Então a Bíblia é o livro mais lido e relido do mundo. Imaginem vocês, né? Que esse livro aqueles que gostam, aqueles que são que estudam a palavra de Deus, eles leem várias vezes. Tem pessoas que leem na sua vida toda 30 vezes a Bíblia toda, né? De capa a capa. Tem pessoas que leem várias vezes o mesmo texto para aprender, para descobrir, para ver, para pesquisar, para meditar. Então ele é muito lido e relido e estudado. Então esse é o livro de longe mais lido e relido do mundo. Também ele é o livro mais traduzido do mundo. Mais de 2.000 línguas e dialetos já tem o livro ou parte desse livro nas suas mãos, na sua própria de modo que a pessoa possa entender. Tem muitas ainda que não tem, que ainda não foi traduzida, mas existem pessoas nesse momento trabalhando, dedicando a sua vida para traduzir esse livro que é a Bíblia, né? Então tem pessoas que vão para algum lugar que às vezes o povo não tem nenhuma gramática, nenhuma escrita. Então eles criam essa gramática, criam essa escrita para a partir daí começarem a traduzir a Bíblia para que aquele povo tenha acesso a isso que a gente tem tão facilmente, que a gente chama de Bíblia, né? Então, a Bíblia é de longe o livro mais traduzido para milhares de línguas e dialetos do mundo todo. A Bíblia também é o livro mais vendido do mundo. De longe é o livro que mais as pessoas compram, dão de presente, dão para amigos, dão para parentes, dão para pessoas que elas nem conhecem. Então elas o tempo todo tem pessoas comprando. E isso há séculos, há milênios, tem pessoas vendendo e comprando Bíblia, comprando e vendendo por várias vezes, vários anos. Normalmente um livro a gente compra, né? Compra para si, lê, talvez dá um pouquinho de presente para alguém, mas um cristão comum, ele normalmente compra uma Bíblia para si ou mais de uma Bíblia. Muitos cristãos têm mais de uma Bíblia em casa e muitos deles também compram para presentear, muitos deles compram para dar para pessoas às vezes que eles nem conhecem, para que as pessoas possam ler. Então é o livro de longe mais vendido do mundo. A Bíblia também é o livro mais estudado do mundo. Então pessoas que amam esse livro se dedicam para estudar, se dedicam para ler, para aprender o que está escrito lá, para entender o que está escrito lá. Pessoas também que não gostam desse livro se dedicam a estudar lá para ver se realmente é aquilo que os cristãos falam que é, se não é, qual é o erro que tem, onde é que está, o que está certo, o que está errado. Então aquelas pessoas que não gostam da Bíblia ou que não concordam com a Bíblia também se dedicam a muitos para estudar esse livro. A Bíblia é o livro mais bem documentado do mundo. Não tem um livro que seja mais bem documentado do que a palavra de Deus. Tem milhares de cópias que são referentes ao Antigo Testamento, milhares de cópias, mais de 20.000 cópias referentes ao Novo Testamento, de fragmentos ou de livros inteiros, né? De modo que a gente pode ter certeza, confiar de que aquilo que a gente tem hoje na nossa mão é, é aquilo que foi 99% de acerto daquilo que foi escrito originalmente. Então, as cópias fazem com que a gente consiga analisar
os textos, ainda que uma cópia ou outra tenha alguma falha, algum erro, alguma coisa faltando, alguma coisa a mais, a gente pega várias cópias, analisa e percebe o que realmente era que o autor tinha escrito no original, porque a gente não tem mais os originais. Então o texto que a gente tem hoje é baseado nas cópias, e são milhares de cópias. Um livro de Homero, como Ilíada, tem pouquíssimas cópias, né? Mas a Bíblia tem milhares de cópias, de fragmentos de textos, de ou de livros inteiros, né? E a Bíblia é estudada por cristãos e não cristãos, como eu falei ainda há pouco. Vamos lá, continuar. A Bíblia é um dos livros que mais influenciaram e ainda influenciam a humanidade. Então, há milênios a Bíblia está influenciando pessoas. Tanto antes de Cristo, quando a Bíblia já influenciava com o Antigo Testamento lá entre os judeus e aquilo já gerava certa influência. Também depois de Cristo, quando isso se espalha pelo mundo, né, tanto vai para a Ásia, para a Europa, para a África. Então a Bíblia está o tempo todo, há milênios, influenciando gerações, influenciando civilizações, influenciando costumes de culturas inteiras, né, por os princípios que são ensinados pela palavra de Deus. O Ocidente, a gente vive no Ocidente, ele é grandemente influenciado pelo que a Bíblia ensina. Então, não é um livro qualquer, é um livro que está aí há séculos influenciando culturas, influenciando pessoas, reis, presidentes. Então vamos lá ver um pouquinho da definição de bibliologia. Nosso módulo é bibliologia, é o primeiro módulo, é a base, né? Então a gente pode dizer que de forma simples que bibliologia é o estudo da Bíblia. Bíblia, né, e logia, os dois termos juntos formam estudo da Bíblia. De modo simples é isso, mas a gente também pode dizer que na teologia sistemática a, é uma parte da teologia sistemática que se dedica a estudar a Bíblia em sua origem, inspiração, história e estrutura. Né? Então a gente vai estudar um pouquinho de como começou, qual é a sua inspiração, como é a sua história um pouquinho e a sua estrutura, como ela é estruturada. Então a gente vê lá como é que o termo Bíblia, né? Como eu falei no comecinho, será que desde o começo as pessoas já falavam, olha, isso aqui é a Bíblia, né? Então a gente vê que o termo Bíblia, como foi que surgiu esse termo? Lá nas margens do Rio Nilo tinha uma planta chamada papiro, né? E essa planta ela manufaturada de uma cidade chamada, ela era feita, né, o papiro era feito numa cidade chamada Biblos. Um rolo de papiro era chamado de biblion. Então as pessoas juntavam as pequenas partes de papiro e formavam um rolo, né? Aí lá nesse rolo elas iam escrevendo as cartas, os livros. Então um rolo daquele lá era chamado de biblion. Vários rolos, ou seja, um rolo no plural era chamado de Bíblia. Como a nossa Bíblia são vários, é um conjunto de livros, então as pessoas começaram com o tempo, né, começaram a chamar de Bíblia, que eram os rolos. Então daí que foi surgindo esse termo Bíblia. A gente percebe que o termo Bíblia, como já falei, né, significa literalmente livros. Livros, é um conjunto de livros. Temos vários livros somados é como se fosse uma mini biblioteca. Então a gente junta lá e forma a Bíblia. 3 versículos do Novo Testamento aparecem a palavra Bíblia no original. Só que eles não estão se referindo a essa Bíblia que a gente tem hoje. Eles são usados como livros no plural. Mas essa palavra Bíblia aparece lá no original, no nosso original grego do Novo Testamento, mas não se referindo não querendo dizer, eles não estão fazendo referência à nossa Bíblia aqui. Eles estão só usando livros no plural. Então lá em João, o último capítulo, versículo 25, diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas
Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, esse os livros, lá no original grego, é Bíblia. Então, vai aparecer essa palavra, mas nunca está se referindo à Bíblia. Eles vão usar a Escritura, a Palavra de Deus, eles vão usar outros nomes para se referir à Bíblia, mas não o termo especificamente Bíblia. Fala-se que que o primeiro a registrar o termo Bíblia referente aos livros, né, do Novo Testamento é o teólogo Orígenes, por volta de 250 depois de Cristo. Então as pessoas vão falar que ele foi o primeiro a usar esse termo especificamente para os livros sagrados. Esses aí são um pouco dos exemplos dos rolos, de como era, de como foram encontrados também. Muitos estavam guardados em em vasos ou escondidos em algum lugar. Então eles foram se deteriorando ao longo do tempo, mas ainda assim tem como analisar. A gente pega várias partes, né, que foram encontradas em vários lugares. Os encontrados mais recentes foram lá na comunidade de Qumran. Então lá foram encontrados muitos rolos, muitas coisas escritas, que foi um achado histórico esse, né? Então muita gente tirou conclusões daquilo que às vezes tinha dúvida, né? Confirmou aquilo que muitas vezes tinha dúvida, descobriu-se coisas novas, muitas coisas boas, legais, da comunidade, daquelas pessoas que viviam lá e guardaram, esconderam aqueles livros lá, guardaram, e a gente descobriu agora no século passado isso aí. Então esses são alguns exemplos de rolo, de como era que eles usavam rolo de papiros. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e continue com a gente para a segunda aula.